Salve galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então vamos falar um pouco mais sobre as reações do carbono alfa, onde a gente dos compostos carbonílicos, enóis e enolatos. E hoje especificamente, nessa aula agora especificamente, vamos falar sobre a síntese do éster malônico, aquela que a gente utiliza para substituir o aqueles equivalentes sintéticos que a gente utilizou nas aulas anteriores, né, e compostos com hidrogênio ativo, o que são compostos com hidrogênio ativo, né, e também outras reações, né, como a síntese de enaminas, que também vai ser utilizada como como estratégia, né, para a gente reduzir vamos dizer assim, o valor da reação química, né, porque se você tiver que utilizar o LDA, né, que é um reagente mais caro, mais difícil de ser produzido. É mais fácil, então, produzir o éster malônico, para você não precisar utilizar uma base tão forte, onde você pode utilizar o etóxido mesmo, que aí você vai desprotonar aquele hidrogênio alfa com mais facilidade, porque você vai ter duas carbonilas, assim como a enamina, que também vai facilitar depois a reação no carbono alfa da carbonila, e depois você hidrolisa essa enamina, né? E outras reações ali que eu vou mostrar para vocês. Vamos seguindo aqui então. Esse aqui é o éster malônico, tá? Aonde vocês viram que eles têm duas carbonilas, sendo assim o pKa desse hidrogênio aqui é menor, né? É 9, então é mais fácil de ser arrancado pelo etóxido, né? Então você vai tendo aqui o deslocamento do equilíbrio mais para a formação do enolato, que em seguida aí tem essa ressonância aqui, né? Ele é mais ácido, esse hidrogênio, como eu falei nas aulas anteriores para vocês, ele é mais ácido devido a você ter a presença de dois grupos, duas carbonilas que são retiradoras, deixando esse hidrogênio mais disponível, né? E esse é um dos motivos quando você analisa o reagente, você pensa nos grupos retiradores de elétrons, né, que vai deixar esse hidrogênio mais ácido. Quando você pensa no intermediário enolato formado, você pensa na quantidade de estruturas de ressonância que essa estrutura intermediária tem. Então, aqui, ele é estabilizado pela ressonância, você tem três estruturas de ressonância. No caso de um enolato com uma única carbonila, você vai ter apenas duas estruturas de ressonância, tá? Além de você ter apenas um grupo retirador de elétrons. Bom, então o que acontece com isso, né? A gente já viu a síntese que a gente utiliza, né? Isso aqui é a síntese utilizando o éster malônico, onde você utiliza o enolato do éster malônico como como nucleófilo, então você pode fazer uma alquilação direta, ou uma monoalquilação, ou você pode fazer uma segunda alquilação, né, uma dialquilação. E aí em seguida você pode fazer a hidrólise do éster e a descarboxilação, tá certo? Aí você é aquilo que eu falei para vocês do equivalente sintético, tá? Que seria o como se fosse um éster metílico aqui, né? Beleza? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, a próxima etapa seria, após a monoalquilação ou a dialquilação, você fazer a descarboxilação, tá certo? Aqui, ó, tá? Ou após a dialquilação, você fazendo ali a descarboxilação, aí você vai ter isso daqui, ó, esse carbono aqui, que seria o carbono alfa antes da descarboxilação, tá vendo? Esse aqui seria o carbono alfa que foi dialquilado, beleza? Aí você faz uma descarboxilação, né? Formando ali então o seu ácido carboxílico. Claro que esse ácido carboxílico você já conhece em reações que vocês podem fazer com isso daqui, né? Vocês podem reduzir com PCC formando o aldeído. Vocês podem, o que mais vocês podem fazer? Vocês podem transformar isso daqui num cloreto de acila e fazer uma substituição nesse carbono aqui, né? Então tem várias reações que vocês podem fazer a partir daqui, né? Bom, aqui um exemplo, né, é utilizando uma síntese com o éster malônico, né? Então você tem aqui o éster malônico, né, onde você faz aqui a dialquilação, desculpa, a monoalquilação. Primeiro você utiliza aqui o metóxido de sódio, faz aqui a monoalquilação na segunda etapa, e em seguida você vai fazer a hidrólise do éster através da reação de saponificação, seguida de acidificação para você formar o ácido carboxílico com refluxo, que é o aquecimento, né, com aquela, aquele refluxo, né, é, tem um aparato, né, de refluxo, né? E aí você tem a descarboxilação, então formando aqui o ácido hexanoico, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, tá?
Então, aqui, um exemplo da utilização da dialquilação. Então, você tem aqui o seu éster malônico. Quando você desprotona utilizando etóxido de sódio, ele vai funcionar como, vai atuar como nucleófilo, fazendo uma substituição nucleofílica de qual tipo aqui? Pausa o vídeo e pensa, que tipo de reação, qual é o mecanismo aqui, ó, depois que você formou o enolato aqui do éster malônico, tá? Qual é o mecanismo de reação deste composto aqui, enolato, com esse composto aqui? É uma SN2, né, gente? É uma SN2, tá? Então você tem aqui, ele não tem impedimento estérico algum. Então sempre que você tiver um, um nucleófilo e você tem um substrato, aleto de alquila, que ele é secundário, né, ou primário, então a reação é do tipo SN2. Então você fez aqui a substituição, você faz uma segunda desprotonação e você vai utilizar, vai fazer uma segunda substituição nucleofílica bimolecular, certo? Em seguida você faz ali a, a reação de hidrólise do éster, seguida de acidificação. Depois da acidificação, você tem ali você forma, né, o ácido carboxílico que depois com aquecimento você descarboxila, beleza? Então aí, vamos pensar nesse exemplo aí, ó. Como que eu posso chegar? Quem que é o B, né? Quem que é o B? Pausa o vídeo para tentar resolver por vocês mesmos isso aqui para treinar esse entendimento, né? Que eu vou resolver aqui já na sequência para vocês, tá? Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho que pensar que esse carbono é esse carbono aqui, tá certo? Então, qual que é o grupo que entrou? É esse grupo aqui, ó, que entrou. Portanto, o meu reagente aqui que deve entrar deixa eu ver, é o A, né? O A, esse A. Quem que é o A? Então, o meu A vai ser isso aqui, eu vou colocar um aleto de alquila, tá? Vamos colocar aí o brometo, né? A gente geralmente utiliza o brometo, tá certo? Br, tá? E aí o que acontece? Quando eu adiciono o etóxido de sódio, eu desprotonei o carbono alfa. O carbono alfa faz uma substituição nucleofílica no meu composto A para formar o meu composto B. Então vai ser assim, ó. Então temos aqui, ó. Tá aí, né? Tá aí o meu composto B, certo? Então, o que acontece? O B é esse daí, certo? Então, o que acontece depois daqui? Eu vou fazer uma saponificação, que é a hidrólise básica do éster. Hidrólise básica de éster é saponificação. Dúvidas? Volta lá na aula de reações com éster, tá? E seguida de acidificação e refluxo para a liberação de CO2, que é a descarboxilação, tá certo? Isso aqui então é o B. Beleza? Então, só limpar aqui. Tá aí a resposta, certo? Só foi desenhado num ângulo diferente do que eu desenhei, mas é isso daí, certo? Bom, uma estratégia aqui também, ó, alongamento de cadeia. É uma estratégia. Veja bem, como é que você faz esse alongamento de cadeia? Então, você faz aqui uma substituição, tá? Onde você tem, primeiro você produz o seu enolato, né, através da desprotonação com etóxido de sódio, você faz ali o enolato. Veja que esse 2 aqui não é 2 sódio, tá? É 2, isso aqui tudo, certo? Então você tem 2 mol disso aqui tudo, beleza? Então se você vai utilizar 2 mol para um desse daqui, então você utiliza 2 para um, o que vai acontecer? Você tem dois iodos aqui. Então o que vai acontecer é que esse enolato aqui, ele vai substituir duas vezes. Então você tem dois iodetos para serem substituídos via reação SN2.
que SN2? Porque eu estou utilizando um iodeto metílico, né? Eu tenho um único carbono, não tem impedimento estérico algum aí. Então, você faz ali a substituição, a primeira substituição, depois a segunda substituição. Então, olha aqui o carbono alfa, ó, aqui e aqui. E aqui está o meu CH2, ó. Veja, CH2 está aqui, ó. Então tá aqui o meu CH2, tá certo? Então eu fiz essa substituição. Agora o que que eu faço? Aqui eu posso fazer a hidrólise tanto básica quanto ácida, tá? Aqui nesse caso está sendo utilizado a hidrólise ácida, tá? O éster ele pode ser hidrolisado das duas formas. Então nesse caso ele utilizou a hidrólise ácida, que aí você já vai ter isso protonado, né? E então você vai ter ali a formação, o refluxo para a formação do seu ácido glutárico, tá? Veja, as duas, vamos dizer aqui, ó, se você faz a hidrólise ácida, você vai ter do éster, né? A hidrólise do éster vai produzir um ácido carboxílico. Se for a hidrólise básica, você vai ter o carboxilato. Se for a hidrólise ácida, você já vai ter o ácido, tá? Então, isso daqui, ó, vai se descarboxilar, vai embora com a descarboxilação, certo? Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar isso que está aqui embaixo, olha lá, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, vai sobrar isso aqui embaixo, beleza? Então é uma forma de você fazer o alongamento de cadeia. Daí, se você quiser depois, você pode transformar isso aqui em, por exemplo, em um cloreto de acila, tá? Um cloreto de acila, vai entrar dois CLs aqui, né? Cloreto aqui, né? Deixa eu limpar aqui e colocar o laser. Por exemplo, se você quiser colocar um cloreto aqui, né? Com cloreto de tionila, aquele SOCl2, então, você vai poder fazer o seguinte, ó, reage com o etanol, depois você vai partir de duas desse éster aqui, tá? Onde você tem um CH2 no meio, certo? E aí quando você faz o cloreto de acila aqui e reage com o etanol, né? Você vai ter então esse éster com mais dois CH2. Então você vai ter um alongamento de cadeia se você quiser. Ou você pode ter a ciclização. Então, olha só, você faz a primeira desprotonação aqui, né? Isso aqui vai atacar, por exemplo, isso aqui você tem um 1, 2, 3, né? Então é 1, 3 de propano, tá? Brometo de propila, 1, 3 bromopropila, tá? Então, você vai ter aqui a substituição. Qual tipo de substituição? SN1 ou SN2? SN2, né, gente? Mesma coisa, ó. Isso aqui é um aleto primário, tá certo? Um aleto primário, onde você vai ter aqui o ataque desse nucleófilo nesse carbono, formando a substituição do tipo SN2, certo? Tendo a primeira substituição. Você faz a segunda desprotonação, o que que vai acontecer? A segunda desprotonação vai fazer com que ele ciclize. E aí você faz a hidrólise e descarboxilação, hidrólise do éster e descarboxilação, você vai ter isso daqui, tá? E aí, de novo, você pode fazer o que você quiser com isso aqui, tá? Você pode fazer, de novo, colocar aqui ou você pode reduzir com PCC, formando aldeído, ou você pode fazer um cloreto de acila, ou você pode fazer, utilizar aquele DCC, lembra? E aí você pode formar uma amida, né? Reagindo com uma amina, utilizando o DCC. Depois pesquisa ali o que que é. Lembra das aulas lá de derivados de ácidos carboxílicos, tá? Reação de ácido carboxílico com amina, utilizando o DCC para formação de amida, tá certo? Outras reações, tá? Outra reação, outro método útil, né? Lembra que nas aulas anteriores a gente falou sobre a equivalência sintética entre um composto lá que ah, era dicarbonílico, né? Então aqui é a mesma coisa, o éster malônico, ele é um equivalente sintético desse composto aqui, tá certo? Por quê? Porque você faz a descarboxilação, portanto esse pedaço aqui, ó, vai todo embora. Então o éster malônico, ele é um equivalente sintético desse éster metílico aqui, tá? Acetato de etila, tá certo? Desse éster etílico, no caso, né?
é, que seria o acetato de etila, tá? Então, o que que acontece aqui? Por que que a gente utiliza isso daqui? Novamente, para desprotonar isso daqui, ó, com mais eficácia, você precisa do LDA. Então, para você não precisar utilizar o LDA, é mais fácil você utilizar o éster malônico do que você utilizar esse daqui, tá? Esse aqui você utiliza simplesmente etóxido de sódio para desprotonar. E o etóxido de sódio, você já falei para vocês que é simples, né? Você pega lá um pedaço de sódio metálico, jogar no etanol, ele vai fritar ali e vai gerar o tóxido de sódio, ok? Bom, outras reações com compostos de hidrogênio ativo. Então, esses compostos que a gente chama de hidrogênio ativo, né, são aqueles compostos que apresentam grupos retiradores. Então, você tem lá um CH2, ó, que tem dois grupos retiradores. Esses a gente chama de compostos com hidrogênio ativo. Não necessariamente, não precisa ser sempre com a carbonila, tá? Então, se vocês encontrarem em alguma situação, por exemplo, aqui, ó, você tem a nitrila, uma nitrila e um éster. Da mesma forma, a nitrila é um grupo retirador. Todos esses grupos que estão aqui, né? Cetona, aldeído, éster, amida, nitrila, grupo nitro, que mais? Todos esses demais aqui, ó, são grupos retiradores de elétrons, tá certo? Grupos retiradores tanto pelo efeito, ah, no caso, o composto ele apresenta efeito retirador indutivo, tá? E depois que você forma o enolato, depois que você desprotona esse composto com hidrogênio ativo, ele vai ser estabilizado pela ressonância, tá? Então, o intermediário enolato, ele é estabilizado pela ressonância, tá? Então, todos esses compostos aqui apresentam estabilização através de ressonância, além de o composto, antes de ser formado o enolato, ele é bastante retirador de elétrons, tá? Então, temos ali alguns exemplos, né? Então, temos aqui com a nitrila, né? C-tripla-N, tá? Da mesma forma, se eu utilizar etóxido de sódio aqui, ele vai desprotonar esse carbono alfa, certo? E então vai transformar isso aqui num nucleófilo que vai atacar algum carbono eletrofílico que tiver na molécula, tá? É aquilo que eu falo para vocês, não precisa decorar, é entender de química. Então formei aqui o meu nucleófilo, tá? Minha base de Lewis vai atacar um carbono que esteja deficiente de elétrons, que é esse carbono aqui, tá? Por qual mecanismo? Agora que talvez ele vai começar a competir, né? Mas aqui vai acontecer, como ele é secundário, né? É um carbono, é um aleto secundário, SN2, tá? Então vai acontecer via SN2 isso daqui. Bom, tá aqui, então ele fez a substituição e aí depois, da mesma forma, né, ele pode fazer uma segunda desprotonação aqui, tá? E um segundo ataque aqui a esse carbono, certo? Então tem aqui uma conversão com 95% de conversão, tá? Certo? Então, então se eu olhar um CH2, né, como está aqui, um CH2 que tiver qualquer um desses compostos aqui, desses grupos retiradores, ele é considerado composto hidrogênio ativo, tá? Composto com hidrogênio ativo, que é o hidrogênio ácido devido à presença de grupos retiradores. Bom, eu vou ver se eu consigo colocar num card aqui do lado, né? O mecanismo de reação para a formação de enaminas, porque a gente já viu isso. Sempre que você reagir aldeídos e cetonas, lembrem-se, aldeídos e cetonas com aminas secundárias, você vai produzir enamina. Se você reage aldeídos e cetonas com amina primária ou com amônia, você vai produzir imina. Aqui é enamina. Você gera uma enamina, tá certo? Depois que você gera uma enamina, olha só o que que acontece aqui, ó. Deixa eu fazer rapidinho aqui, ó, um mecanismo com a caneta. Por quê? O nitrogênio, ele tem um par de elétrons, tá certo? Então o que que acontece aqui, ó? Acontece isso daqui, ó. E aí você tem, por exemplo, um eletrófilo. Você tem um eletrófilo. Então o par de elétrons do nitrogênio forma uma ligação dupla com o carbono, tá? E esse par de elétrons do carbono aqui, ó, ele vai atacar o meu eletrófilo, tá certo? Então, a síntese de enaminas é uma forma de você também utilizar o carbono alfa como é, reativo aqui, né? Então, é uma forma de você utilizar o carbono alfa como nucleófilo para atacar um eletrófilo, tá certo? Só que daí o produto vai ser
um imínio, né? E esse imínio pode ser depois hidrolisado. Já vou mostrar para vocês. Vou tentar ver se eu consigo deixar nos cards aqui, né? Se eu conseguir, vai aparecer aqui nos cards, né? No momento que eu estiver falando aqui, é, o mecanismo que está lá na aula de derivados desculpa, de aldeídos e cetonas, tá? Bom, aqui está o mecanismo, eu não vou falar do mecanismo, tá? Isso aqui já foi falado para vocês do mecanismo para a formação de enaminas, tá certo? Então, olha aqui, ó. Primeiro, reagindo um composto carbonílico aldeído ou cetona, né? Com uma amina secundária, tá? Vai formar a enamina. Beleza, é isso aqui. Cheguei na enamina. Só que o meu objetivo não é a enamina. O meu objetivo é fazer uma reação com a enamina. Olha aqui, ó. O par de elétrons da enamina, do nitrogênio da enamina, vai formar uma ligação dupla com o carbono e o par de elétrons aqui vai atacar o meu eletrófilo, tá? Nesse caso aqui, o eletrófilo é o cloreto de acila, cloreto de acetila, neste caso, tá? Então, aí você tem aqui, ó. Agora você está reagindo, né? A enamina com o derivado de ácido carboxílico. Vocês lembram disso? Como é que reagem derivados de ácidos carboxílicos? Via reação de adição, está aqui o produto de adição, seguido de uma eliminação. Então já vou até marcar aqui para vocês relembrarem daquilo que eu sempre falo para vocês, né? Deixa eu colocar aqui não, pode ser de vermelho mesmo, tá? Então vai ser aqui a reação de adição, né? Seguido de uma eliminação. Tá aí, seguido de uma eliminação. Formou aí. Só que o que eu tenho? Eu tenho essa enamina, que é esse imínio, tá? O sal de imínio, certo? Cloreto desse sal de imínio. O que eu faço? Eu jogo água, tá? Essa reação, essa primeira parte aqui, ó, ela não foi feita na presença de água, porque se eu utilizar a água aqui, ó, é a água que vai atacar o carbono da carbonila formando o ácido carboxílico e eu acabei com o meu cloreto de acila, ok? Então não posso utilizar água nessa etapa aqui. Até aqui eu não posso utilizar água. Quando eu produzir o meu sal de imínio, eu vou dissolver isso aqui em água, certo? Isso aqui reagindo com água, o que vai acontecer? A água também atua como nucleófilo, tá? Então a minha água, deixa eu colocar aqui o seguinte, ó, o H2O tem, né, dois pares ali, ó, ele vai atacar esse carbono aqui, ó. Aí é como se fosse uma cetona, tá? Ele vai reagir como se fosse uma acetona e você vai ter a hidrólise do imínio e você vai gerar a sua cetona ali, ó. Tá vendo? Então você vai ter isso aqui, ó, tá? Você vai ter primeiro essa reação e você vai formar a sua acetona. Essa reação, minha gente, é como se eu tivesse pego, deixa eu voltar aqui, ó, é como se eu tivesse pego, utilizado ah, uma base forte, né, o LDA, por exemplo, é como se eu tivesse desprotonado isso daqui, ó, utilizando LDA. É uma estratégia, então, sintetizar a enamina é uma estratégia para eu não utilizar o LDA. Fica mais fácil. Esse composto aqui, né, é um composto que tem, tá aqui, ó, a pirrolidina, é um composto mais barato, entendeu? Então é mais barato você utilizar a pirrolidina, se você tem um aldeído ou uma acetona, você utilizar a pirrolidina, faz aí a sua enamina, entendeu? E reage o seu carbono alfa com o, com o seu eletrófilo, tá certo? É uma forma de você fazer isso daí. Então veja, aqui atrás, ó, você tem o seu LDA, deixa eu botar o meu laser aqui. Você tendo aqui o seu LDA, você desprotonou a sua acetona aqui no carbono alfa. Isso aqui é o que atacaria, se você não tivesse a enamina, é o que ia atacar esse carbono aqui para fazer esse composto aqui, tá? Então é um jeito, uma estratégia para você não precisar utilizar o LDA, beleza? Tá, agora fica a pergunta, né? Esse par de elétrons daqui do nitrogênio poderia atacar o carbono da carbonila do cloreto de acetila? Poderia, mas ele forma a enamina N-acetilada, que é instável. Como é instável, ia acontecer aqui um rearranjo, ia formar igual o sal de imínio, beleza? Né? Ia formar igualmente o sal de imínio, que depois, e a enamina, porque ele é instável isso daqui, beleza? Então, por isso que essa reação acontece nesse sentido aqui.
Até poderia o nitrogênio atacar, mas ele é instável. Esse produto aqui é instável, tá certo? Então, olha aqui, ó. Ah, quando você faz uma reação, você pode fazer uma reação de alquilação, tá? Aqui a reação de alquilação pode acontecer tanto por aqui, pelo caminho A, formando esse daqui, que ele vai ser convertido nesse composto aqui, ele pode voltar a esse original aqui, ou formar esse composto aqui. Qual que é esse composto aqui? O produto C alquilado. Você tem o N alquilado e o C alquilado, né? Quando você vai fazer uma alquilação. Ali é uma reação de acetilação ou acilação, tá? Aqui é uma reação de alquilação, aonde o par de elétrons do nitrogênio forma uma ligação dupla com o carbono e o par de elétrons ataca o carbono eletrofílico, tá certo? E vai formar o produto C alquilado, que depois é hidrolisado formando esse composto aqui da adição, tá? Da substituição, desculpa. Da substituição desse composto aqui R, tá? Então é isso, minha gente. Bom, a reação aí com outros grupos funcionais, né? Aqui também, ó, vai fazer uma substituição nucleofílica, formando esse composto aqui, que vai ser hidrolisado, o imínio vai ser hidrolisado, formando um ah, gama-cetoéster, né? Então você tem aqui, ó, alfa, beta, gama, cetoéster, tá? Ou melhor, para cá, né? Então isso aqui é a prioridade. Então você tem aqui o éster, né? Então você tem alfa, beta, gama, cetoéster, beleza? Bom, vamos pensar aqui nesse composto. Deixa eu jogar isso aqui lá no quadro. Esse é o slide 22. Vou jogar isso aí lá no quadro para a gente resolver rapidamente, né? Bom, primeiramente aqui, ó, quando eu tenho NaH é o hidreto de sódio. Gente, hidreto de sódio, vamos pensar em química aí, ó. Você tem um metal com o hidrogênio, tá? O metal não quer, a ligação aqui não é covalente. O sódio ele não faz ligação covalente, tá? Então o sódio ele não quer esses elétrons, ele perde fácil esses elétrons. Então o que você tem aqui, ó, é Na mais H menos, tá certo? O que você tem na realidade é o hidreto, tá? Então, o hidreto, o que que ele vai fazer aqui, ó? Você tem um composto com hidrogênio ativo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Você tem um composto com hidrogênio ativo. Então, esse hidrogênio aqui, ó, o hidreto vai formar uma ligação covalente com o hidrogênio, tá? Aqui você tem a nitrila. Nitrila, isso aqui é retiradora de elétrons, tá? É um composto retirador de elétrons, tá? Então tá deixando esse hidrogênio, esse carbono aqui, é, vamos dizer assim, deficiente de elétrons, e você tem aqui, ó, o efeito indutivo também. Por isso que esse hidrogênio aí é ácido, é que a gente estava discutindo lá no começo dos slides, tá? Então isso aqui acaba formando, né, o seu, entre aspas, enolato, não é um enolato, né? Mas você tem aquela ressonância que está lá no slide, depois voltem aí o vídeo que vocês vão ver lá a ressonância que acontece aqui com a nitrila, tá? E aí o que que vai produzir? Eu vou apagar para poder já colocar aqui, ó. Não, deixa eu vou reescrever ali, né? Vou reescrever esse composto. Então você tem aqui, ó, Cl, 2, 3, 4, 5. Então você tem 2, 3, 4, 5 e Cn, tá? Isso aqui ficou assim. Agora o que que vai acontecer? Veja bem, galera, vocês têm um composto aqui, ou melhor, um carbono na própria molécula com um delta mais. Por que ele tem esse delta mais? Por causa do cloro. Precisa decorar isso? Não, isso é química. Ligação covalente polar, tá certo? Ligação covalente polar. O carbono está deficiente de elétrons aí. Ó, olha lá, ó. Isso é química orgânica? Não, não é mais química orgânica. Química orgânica é essa setinha aí, ó, mostrando a reação da base de Lewis, que é o carbono ali ativo, né, com hidrogênio ativo, esse daqui, ó, né, com um par de elétrons aqui, que é um ponto,
um ponto nucleofílico e você tem um ponto eletrofílico na molécula. O que que você vai gerar aí? O que que você vai produzir? É isso aqui, ó. Então você tem um anel de um, 2, 3, 4, 5 membros, tá? Só apagar aqui, ó, porque para não confundir, porque falta a segunda seta, né? Tá aí, então eu vou ter um anel de 5 membros, tá? E CN, beleza? Tá aí o meu produto formado, certo? Aí com esse CN eu posso fazer várias coisas, né? Só colocar um pouquinho mais para cima aí, poder ficar mais alinhadinho, certo? Agora aqui, ó, eu tenho NaOH. O NaOH não é uma base forte o suficiente para arrancar o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, né? Ó, esse hidrogênio aqui, ela não é uma base suficientemente forte, mas ela tem um equilíbrio, né? Isso está em equilíbrio, ela retira, né? E aí ele vai formar em equilíbrio isso daqui, ó. Deixa eu desenhar de um jeito mais prático aqui, né? Fazer assim, ó. Fica isso daqui, né? Fica assim, tá? Em equilíbrio, tá? NaOH, isso aqui vai estar em equilíbrio, tá? Claro que o equilíbrio vai estar tendendo para o reagente, porém o produto, né, esse intermediário carregado negativamente, quando ele é consumido, quanto mais ele é consumido, mais a reação vai tendendo para formá-lo, né? Como que ele vai ser consumido? Ele vai ser consumido assim, ó, porque eu tenho Br, Br. Isso aqui vocês viram na química orgânica, que quando você utiliza, por exemplo, você tem uma tanto a reação com alceno, né? Como é que você tem a dibromação no alceno? Porque o alceno tem a ligação π, ela tem caráter de base de Lewis. Então, assim, isso aqui é uma base de Lewis, né? Então, uma vez que é formada essa base de Lewis, ela vai se ligar, ela vai formar uma ligação covalente aqui, né? Com o bromo, né? Que vai gerar o brometo depois, tá? E aí você vai ter o que? NaBr, beleza? Aí você tem o seguinte, ó. E a água, né? O OH, veja, o OH aqui vai pegar o hidrogênio formando água. E aí você vai ter o quê? O Na+. Na+, e isso aqui menos, tá? Então você tem aí um balanço de carga. Depois você tem isso daqui, vai formar isso daqui, tá certo? Mais Na+, Br menos. Tranquilo, né, gente? Agora aqui, esse composto, o LDA, lembra quem que é o LDA? O LDA eu vou colocar aqui do ladinho, tá? O LDA é esse aqui, é o nitrogênio ligado a 2-isopropil. E ele tem uma carga negativa e lítio mais, certo? Daí isso daqui, ó, vai pegar este hidrogênio daqui, certo? Vou fazer de vermelho. Isso aqui, né, um par de elétrons desse vai formar uma ligação covalente com o hidrogênio, formando então o meu enolato. O meu enolato, ele vai reagir com o cloreto o meu cloreto aqui, ó, tá? Então vai formar isso, deixa eu colocar aqui esse composto aqui embaixo. Ó, formou isso daqui, né? Carga negativa. Isso aqui então vai atacar o carbono da carbonila, formando um produto um intermediário tetraédrico, tá? Eu não vou fazer detalhado aqui porque você já sabe, a gente já estudou isso. Primeiro forma um intermediário tetraédrico, produto de adição, e depois isso aqui, ó, o par de elétrons retorna a dupla ligação, mandando o cloreto embora, tá? Deixa eu fazer melhor essa seta aqui, ó. Essa, tá?
mando o cloreto embora. Aí eu tenho o meu produto de substituição, né? Primeiro você tem uma adição, que está em vermelho, seguida de uma eliminação, que está em verde, formando no balanço final um produto de substituição, que é esse daqui, ó. Tá aí. Ficou um pouco tortinho, tá? Mas é porque é a minha falta de habilidade com essa mesa digitalizadora. Mas tá legal, né? Deu para entender, né? Bom, daí só faltou uma coisinha aqui, ó, que é o seguinte. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Isso aqui, ó, está escrito que ele está em excesso. Portanto, se ele está em excesso e eu ainda tenho o meio básico, tá? Eu ainda tenho o meio básico aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? Essa minha reação aqui continua, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, só para finalizar, né? Essa minha reação aqui continua. Eu ainda tenho um hidrogênio aqui, tá? E eu tenho ainda o meu OH-, que também vai estar em equilíbrio, tá? Então, meu OH- vai pegar isso aqui, tá? Vai formar esse composto aqui, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, vai formar assim, ó. Isso. Uma pergunta. Por que que a reação não acontece nesse carbono aqui? Porque não tem hidrogênio aqui para ser retirado pela base, né? Então, só para finalizar aqui, ó, Br, e aí eu tenho mais Br2, que ele está em excesso, e eu ainda tenho meio básico, tá? Então, a reação acontece assim, e aí eu tenho a formação do produto final, aí, certo? Fechou, gente? Era isso então, tá? Então, fechou. Era isso por hoje, tá? Por hora era isso. Então, tá aqui os resultados, né? Daquelas reações que eu fiz ali no quadro para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo.